gente fala de estética, a gente fala de qualidade de vida e a gente tem que falar principalmente de saúde. Mais uma vez com a gente, ela, nutricionista Natália Colombo. Bem-vinda. Obrigada, Tudo bom? Carol. Sempre um prazer quando você está aqui. É sempre meu. Ela vem com uma aula e sim, ela também dá aula, por isso explica tão bem, né, diversas situações. E a gente hoje estabeleceu um assunto que é a vitamina D. A gente já comentou algumas vezes, mas hoje você vai trazer de uma forma diferente para a gente ter uma conscientização, inclusive, da importância da vitamina D desde a primeira fase da vida, que é o bebezinho. Sim. E que muitas vezes a gente não para, né? Nem para pensar nisso, são tantas outras coisas, mas que a vitamina D é também muito importante, sem dúvida, fundamental. E é bem isso mesmo, né? A gente já fala muito sobre ela, né? Inclusive a vitamina D, hoje em dia, ela é considerada como um pré-hormônio, exatamente porque o nosso corpo ele tem essa capacidade de sintetizar a vitamina D, apesar da gente também conseguir a vitamina D através do sol, né? Através da alimentação. E quando a gente fala diferentes fases da vida, né? Aqui a gente vai começar a falar a partir do bebê, mas eu queria fazer um adendo, né? Claro, então, claro. Antes do bebê, enquanto a gente ainda está dentro da barriga da mãe, né? Então, durante a gestação, existe uma necessidade muito grande da vitamina D. Então, ela também é importante nesse processo. Porque existem já uma série de estudos mostrando que os níveis adequados da vitamina D durante a gestação está relacionado com a prevenção da diabetes gestacional, da pré-eclâmpsia. E também tem uma relação direta com o tamanho do bebê ao nascer. Jura? Então, até antes, né, da gente considerar o bebê, quando a gente ainda está falando do próprio feto dentro da barriga da mãe, existe aí um efeito super importante dessa vitamina. Por isso, então, grávidas precisam suplementar e precisam estar atentas, dosando realmente no sangue para ver se não sobe muito, se não cai. Exatamente. Porque muda a absorção também, né? Sim, exatamente. É bem isso. Então, existem algumas situações específicas que vão interferir tanto na absorção, né, da vitamina D, quando a gente fala na questão da alimentação, mas que também interferem nessa metabolização dessa vitamina D informativa dentro do organismo. E a gestação, exatamente por conta da questão hormonal, de uma forma geral, ela também pode ter esse nível diminuído. E uma outra coisa também, né, que às vezes a gente pensa só na questão da necessidade, mas existem situações onde a nossa demanda, ela tá aumentada. Ou seja, eu posso estar consumindo, sei lá, a quantidade ideal de vitamina D ao longo da minha vida toda, mas pode ser que exista um momento onde meu corpo tá um pouco mais inflamado, seja por qual motivo seja, ou porque eu tô acima do peso, ou porque eu tô, doente, gripada, resfriada, minha imunidade demanda mais vitamina D. Então, nesses momentos, existe uma demanda maior. E o corpo consome mais. Exatamente. Então, às vezes, você tá usando uma suplementação, mas a sua demanda é muito grande, né? Um caso também, falando sobre isso, que eu queria dizer, é em pessoas, por exemplo, obesas ou pessoas que têm mais tecido adiposo. Então, quanto mais gordura corporal, o que acontece? A nossa gordura, ela sequestra essa vitamina D, porque a vitamina D também é lipossolúvel. Então, por isso que pessoas, em geral, que tem mais gordura corporal, além, né, delas usarem a vitamina D como esse efeito mais anti-inflamatório, a gente tem mais dificuldade de manter níveis equilibrados. Então, a gordura corporal também interfere nessa manutenção dos níveis bons da vitamina D. Então, são muitas situações, né? Vamos começar, então, você falou da questão da gestação, a importância, e a gente começa aqui falando dos bebês, depois a gente vai à adolescência e fase adulta e termina ali, né, na terceira idade, enfim, mas entendendo essas necessidades. E o que a gente tem que prestar atenção nessa fase? Porque eu imagino que quando a vitamina D também está baixa, ela cai, a gente tem algumas demonstrações disso, alguns sintomas, algumas queixas, enfim, isso também acontece. Sim, sem dúvida, acontece. Em geral, as principais deficiências, né, de uma forma geral que a gente consegue ver, é uma má formação óssea, cansaço, fraqueza, de uma forma geral. Mas quando a gente fala nos bebês, é muito difícil a gente ter essa demonstração. O que acontece num bebê, né? A gente tem um desenvolvimento muito acelerado da parte óssea, de uma forma geral, do sistema imunológico, de uma forma geral. Então, se a gente não consegue suprir essa demanda, a gente começa a interferir no desenvolvimento imunológico e ósseo. Então, isso quando bebê, você ainda não vai ter muito impacto, que é igual na criança, né? Que são outras necessidades. A gente vai ver quando isso na vida adulta
e na terceira idade. Então, quando pequeno, um dos principais sinais e sintomas é principalmente a questão imunológica, né? Então, esse bebê, ele começa a ter mais crises alérgicas, ele é mais propenso a desenvolver alergias, tanto alimentares como ambientais de uma forma geral, tende a ficar mais doente, mas ainda assim o bebê pode tolerar bem esse nível de deficiência. Como funciona com os bebês, né, Carol? Em geral, essa vitamina D, ela é passada através do leite materno. Era isso que eu ia te perguntar, o leite materno, então dá conta de tudo isso. Dá conta, vírgula, porque em teoria, né... É a vitamina D da mãe. Da mãe. Certo? Então, assim, em teoria, se a mãe tem tudo muito em ordem, a demanda dela de vitamina D está equilibrada e ela tem uma vitamina D muito boa, o que a gente sabe que é muito difícil. Ainda mais, né, com tantas coisas, né, da mãe amamentando, enfim. Ela consegue, teoricamente, passar para o bebê. Entendi. Mais difícil isso acontecer. E quando a gente fala de bebê, também tem outra questão. Então vamos colocar ele, vamos expor o bebê ao sol. Mas a pele do bebê é muito sensível. E aí você vai colocar ele no sol, você tem medo. Você vai passar protetor, você vai pôr blusa, você vai pôr camiseta. Sem dúvida. Então, existem já até algumas sociedades que defendem a suplementação da vitamina D até 1 ano e meio, exatamente para suprir essa deficiência que é difícil mensurar. Gotinhas. Né? Exatamente. E claro, converse com o seu pediatra, né? Sem dúvida. A gente está só apresentando aí. Sem dúvida. Mais uma questão, às vezes a criança começa a ficar muito doente, fala assim, pelo amor de Deus, a gente morre de peninha de ficar dosando sangue. Sim, não, sem dúvida, exatamente. Talvez aí uma resposta esteja nessa questão da vitamina D. Sim. Vamos para esta fase aqui, que também é importante, né? Estão ali num crescimento, uma fase importante. Nas meninas, o desenvolvimento também até da questão hormonal, primeira menarca. Sem dúvida. A vitamina D, ela tem um impacto muito importante, né? Além da questão imunológica, na absorção e fixação do cálcio no osso. E durante a infância, a gente tem um crescimento mais acelerado. A gente tem todo esse processo de desenvolvimento que é dependente da vitamina D. Então, casos extremos de deficiência de vitamina D na infância estão relacionados com raquitismo, por exemplo, né? Então, o que começa a acontecer aí? Você começa a ter toda uma alteração em formação óssea, de uma forma geral. Se você não tem níveis adequados de vitamina D na infância, você tem uma relação maior já com obesidade, porque a vitamina D, ela consegue, inclusive, modular toda a produção de insulina pelo pâncreas. Então, se você não tem níveis adequados, você tende, né, a ter uma chance maior de desenvolver uma diabetes ou até alguma oscilação que leve, inclusive, ao ganho de peso corporal de uma forma geral. Já nessa fase também. Já nessa fase está relacionado só com a fase adulta, não? Nessa fase também. Então já existem estudos mostrando, mas uma das coisas que, né, eu falei ali e eu vou falar em todas as fases é que o que acontece, né? Principalmente na infância e na adolescência, é onde a gente usa a vitamina D e a gente precisa ter essa alimentação adequada para a gente conseguir fixar cálcio no osso, para a gente ter um metabolismo ósseo e muscular adequado. Porque o que acontece? Hoje em dia já existem bastante evidências de mulheres e de homens, a partir dos 40, 45 anos, já desenvolvendo graus de osteopenia e osteoporose. E aí você fala, poxa, será que foi aqui o problema nos 40 anos? Ou será que foi ao longo de toda uma vida que essas deficiências se manifestaram, isso não foi cuidado, não foi suplementado, não foi organizado, e aí mais cedo ele começa a apresentar casos de deficiência, entendeu? Então... isso é importante. E eu já chamo a atenção, então, para esse grupo, para a gente mostrar que você trouxe um pouco de alimento antes de irmos para esta fase adulta. Eu vou pedir só para a Glaucia testar o ponto, porque ele desligou de novo. Hoje ele está dando um trabalho com a bateria. Pode falar, diretor. Agora sim. Esse meu pontinho, ele é assim. Deixa eu contar para vocês, já que eu tive que interromper. Ele desliga em 10 segundos. Se Glaucia não fala comigo, ele desligou. E como 10 minutinhos. E 10 minutinhos, Glaucia não falou, ele desliga. Aí eu tenho que ligar sozinha ele aqui. Enfim, tá tudo certo. Tem nada a ver com o nosso assunto, mas aproveito para já dar essa satisfação. Vou colocar a perguntinha do público, depois eu quero falar da questão alimentar, porque olhando os alimentos aqui e pensando nessa fase da vida, que é justamente que os nossos filhos estão, né, Nath? É meio difícil com a alimentação pensando na criança, viu, gente? Já vou tocar nesse assunto. Olha quem escreveu pra gente e a gente já volta aqui pros alimentos. Na tela. Rosa, obrigada. Um beijo pra você. Na menopausa, qual o nível ideal, então, de vitamina D? Já fomos aqui pra esta outra caixinha, que é esta fase, mas tudo bem, depois a gente vai voltando. Bom, então, o que acontece? Na menopausa, né, pensando na questão óssea, então, os níveis ideais, de vitamina D, em geral, é de 30 nanogramas por ml, por mililitros, e até 70, 80, tá? Então, é uma faixa grande, a gente considera deficiência abaixo de 30, mas já existem algumas evidências, alguns estudos mostrando que os níveis
níveis ótimos de vitamina D são acima de 40, lá por volta de 50 a 60. Considerando que a vitamina D, ela vai impactar em vários aspectos, em questão de manutenção do peso adequado, tem um efeito anti-inflamatório interessante, tem esse efeito super importante na questão óssea, né? E, então, na menopausa, seria super importante a gente pensar em manter esses níveis de vitamina D pelo menos nos 50, porque na menopausa eu já não tenho mais o estrogênio fazendo o papel dele em manutenção da saúde óssea de uma forma geral. Então, eu vou precisar muito mais de manter todos essas outras vitaminas e minerais estáveis para eu conseguir suprir essa demanda. E eu acho bacana você tocar nesse assunto, porque é interessante que às vezes a gente vai se baseando pelo que é ali o número do exame, e esse número, gente, ele é feito pensando na população Sem toda. dúvida. Então, assim, se tá lá que é 30, é porque a galera tá com uma vitamina D muito baixa. Então, é essa conversa que tem que ter com um profissional que tá cuidando da nossa saúde. Sem dúvida. O exame diz que, não, acima de 30 já tá bom, tá 35. Aí seu médico fala, não, tem que estar 50, 60. Exatamente. Esquece esse negócio de exame e vamos pra parte sem dúvida, que é o médico. Sem dúvida, não é isso, Nath? Dúvida. Eu acho legal a gente ponderar e falar isso aqui, que às vezes as pessoas não têm essa ideia e não pensam nisso. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos para as dicas. Na volta, eu vou deixar uma pergunta para vocês e a gente vai falar desta fase da suplementação e dos alimentos que podem ajudar. E o solzinho também, né? Sim, não dá para esquecer. Dúvida. Quem escreveu pra gente, olha lá. Érica, um beijo, obrigada. A vitamina D em doses baixas pode ser consumida de forma contínua. A gente vai explicar na volta. Não sai daí que eu tô te esperando. Volta com o nosso Você Bonito, hoje falando de vitamina D em várias fases da nossa vida, né? O quanto a gente precisa e precisa entender tudo isso, né? O que vai impactar. Já vamos falar desta fase e aqui da fase adulta, mas a gente deixou uma pergunta da Érica, olha. Se a vitamina D em doses baixas pode ser consumida de forma contínua. Então a gente aproveita para falar dessa suplementação, Nath. Bom, então em relação à suplementação, pode sim existir a demanda, tá? Eu só não acho interessante uma pessoa que não tem muita ideia de como ela começa, tipo assim, se você começa numa deficiência, você vai usar uma dose baixa para manutenção, isso pode ser uma alternativa. Porém, de tempos em tempos, isso realmente precisa ser avaliado, porque o excesso da vitamina D também está relacionado com alguns problemas, entre eles o cálculo renal, a calcificação de artérias em níveis muito altos. Então, assim, isso vai depender de como você está absorvendo, de uma série de questões, mas eu acho sempre interessante você avaliar isso. E aí, por exemplo, a gente tem os comprimidos e hoje tem aquela possibilidade do soro, que pode ser ali na corrente sanguínea e tal. Mas dosar sempre é importante para saber o nível. De tempos em tempos, sim. Exatamente, é importante. Né? Até para você não perder o controle de como é que tá isso e não correr o risco de ter doses muito altas. É difícil, né? Mas é importante deixar isso claro. Vamos falar dessa fase, então, para já chegar no final. Bom, então, na adolescência, né, é importante dizer que o nosso osso, o nosso metabolismo ósseo, a nossa formação óssea, ele vai estar formado a partir dos 21 anos. Então, até lá, né, pensando em adolescência, é importante continuar cuidando e avaliando os níveis, até porque na adolescência é uma fase complexa, né, onde a alimentação, tanto na infância como na adolescência, muda muito. Em geral, os adolescentes, eles são mais seletivos, então acabam ficando, hoje em dia, muito mais em casa, celular. Então, esse também é um ponto que precisa ser cuidado também, pensando na vida adulta e na terceira idade. E os idosos, né? É importante considerar que os idosos, eles vão ter toda uma capacidade de síntese de vitamina D diminuída. Então, eles vão produzir aí cerca de 1/4 de vitamina D do que a gente produzia, né, na fase anterior. Puxa. E nessa fase, a gente também tem a questão da imunidade, sistema imunológico, que já está mais debilitado, a gente tem um maior risco de osteopenia, fraturas ósseas em geral. Então, essa fase em especial é uma fase que a gente precisa ter um total controle, né, de como que andam esses níveis, e aí a suplementação, nesse caso, vai ser super indicada. Que é esta daqui, certo? Eu tô perdida, né? Perdão, eu tô indo ao contrário, desculpa. Imagina. Eu tô olhando por lá. E esta fase, que é uma fase aqui também intermediária, bem importante, né? Sim, exatamente. Então, na fase adulta, né, de uma forma geral, essa vitamina D ela vai impactar de várias maneiras. Ela impacta na questão desde peso, ela tem um efeito anti-inflamatório importante, ela vai impactar na parte do humor, na parte do de desempenho físico, do ânimo, de uma forma geral. Ela vai prevenir uma série de doenças, entre elas aumento de colesterol, uma série de outros tipos de problema de saúde. Então, fundamental manter esses níveis estáveis ao longo de toda uma vida, né? E aqui o que você trouxe de alimento, então,
são considerados os que mais têm Isso, na verdade, o que mais tem, eu não trouxe, porque eu não achei, é o óleo de fígado de bacalhau. Tá. Então, o óleo de fígado de bacalhau é uma das únicas maneiras que a gente tem de conseguir, através da alimentação, suprir praticamente a ingestão diária de vitamina D. Então, com uma colher de sopa de óleo de bacalhau, a gente consegue isso, mas eu não achei, não trouxe. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa nos alimentos, a gente tem as fontes vegetais, então eu trouxe o cogumelo, os cogumelos, né, que vão ter a vitamina D2, que não é a forma mais ativa de vitamina D, tá? Então a absorção não é tão boa. E nas fontes animais, então leite, ovos, salmão, sardinha, atum. A questão é que para eu suprir minha demanda diária de vitamina D através da alimentação é muito difícil. Então aí eu preciso pensar na exposição solar, que a gente precisa considerar, né, naquele período entre 10 e 16 horas, sem protetor solar, de 10 a 15 minutos. Lembrando que pessoas com a pele mais escura vão precisar de pelo menos meia hora, porque a melanina, nesse caso, ela vai roubar, né? Ela vai proteger contra esses raios solares, tá? Então, além da alimentação, da suplementação, tem o sol. Precisa de um pouquinho de sol para essa síntese de tudo. Ainda que suplementar. Na verdade, assim, eu costumo pensar primeiro na alimentação, na exposição solar, e se você não consegue mesmo assim, a gente vai para a suplementação. A questão é essa, né? Hoje em dia, a nossa demanda por viver no mundo em que vivemos de vitamina D é muito alta. Então, difícil a gente pensar, né, em algum caso onde a gente não precisa suplementar a vitamina D. Tá certo. Doutora, arrasou. Dá tempo de uma perguntinha, Glaucia? Alguma rápida? 50 segundos. Mas eu vou deixar o contato para vocês. Gente, Natália Colombo é nutricionista, tem doutorado, por isso sempre a chamo de doutora. Acho brilhante aí a sua trajetória, dá aula, enfim, clínica. Eu vou deixar o Instagram dela para vocês. Quem tiver dúvidas desses outros assuntos e quiser procurá-la é no @Natália, não é com TH, tá? Natália normal, Colombo, _Nutri. @Natália Colombo, tudo junto, _Nutri. Vocês já encontram todo o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Volte, sempre um prazer. Porque a gente consegue sempre aprender muito mais quando você está aqui. Parabéns pelo trabalho, sabe que eu te adoro. A gente acha referência nessa área, realmente. Muito obrigada. E a gente volta amanhã. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã, 1h da tarde. Tô esperando vocês ao vivo. Obrigada, meninos. Fiquem com mulheres. Beijo, beijo. E até amanhã. Obrigada.